Bom dia. Será que poderia me passar um retorno maior? Porque eu estou ouvindo muito baixo. Alô? Quase não ouço. Alô? Vamos ver se melhoramos aqui. Alô? Melhor. Melhorou. O deputado e secretário da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil recebe certificado semana passada livre da febre aftosa. Que conquista o Brasil teve nessa proposta, hein? Bom dia. Uma alegria falar contigo novamente, com toda a região da Costa Doce e mundo. Dizer de que o Brasil obteve um importante reconhecimento, certificado pela Organização Mundial de Saúde Animal, de estar livre da febre aftosa sem vacinação. Aliás, se nós rememorarmos, este é um trabalho que vem aí há 6 décadas, né? Então, tem muito trabalho, dedicação, comprometimento dos produtores rurais, dos técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado, do Ministério da Agricultura e de uma cadeia transversal aí que vai de FETAG, a Farsul e a todas as entidades ligadas à pecuária brasileira, aonde foi muito comemorado lá em Paris, na França, durante um Fórum Econômico Brasil-França, e que foi muito produtivo, né? O pessoal da proteína animal ficou muito entusiasmado, feliz com essa importante conquista, assim como também, né, nós tivemos lá a incumbência de representar o governador Eduardo Leite, o vice Gabriel Souza, para este importante momento, né, tendo em vista que o Rio Grande do Sul também é protagonista, né, É. na pecuária brasileira. E nós temos aqui as fronteiras também, né? Que é uma coisa, a fronteira seca, que é um problemaço, né? Bom, deputado, secretário, a respeito sobre a movimentos dos agricultores aí sobre a securitização, todas as estradas do Rio Grande do Sul hoje se fortalece com o movimento. E aí há uma promessa de um encontro essa semana em Brasília, Conab, Ministério da Agricultura. Como é que o senhor, como secretário da Agricultura e Pecuária, está trabalhando também para ajudar nesse assunto aí? Olha, na primeira reunião que a gente teve com o governador Eduardo Leite e o ministro lá em Brasília, ficou acertado de que se criaria um grupo técnico para discutir essas propostas alternativas ao que está tramitando no Congresso Nacional em relação à securitização, porque nas palavras lá oficiais ou extraoficiais a gente recebe a informação de que a securitização, como está tramitando, que ela não sai. Aí a Farsul já tinha feito esta proposta juntamente com o governo do estado e foi feito um grande evento com todos os protagonistas do agro gaúcho lá no Palácio, aonde se pretende utilizar, né, se sugere utilizar os recursos do Fundo Social, que é aquele fundo criado lá pelo pré-sal, lá atrás, e que ele está sendo irrigado aí com milhões de reais, que parte desses recursos foram ser aplicados para a renegociação das dívidas dos produtores em 20 anos, com juros de máximo 8,5 ao ano, com 2 anos ou 3 anos de carência. Sim. Também foi apresentada uma alternativa de parte do deputado Alceu Moreira, que naquela ocasião representava a Frente Parlamentar da Agropecuária, de criar fundos, outros fundos, que são fundos públicos ou privados, num pool, vários fundos, e que esses fundos comprassem as dívidas dos produtores e recebessem também com esta mesma proposta. Se tem uma ideia de 60 bilhões, mas a Farsul, através do seu economista-chefe, o Antônio da Luz, diz que não há necessidade emergencial desses 60 bilhões, até mesmo porque daí constam recursos de investimento que nem venceram ainda. Mas vamos supor que fosse os 60 bi, nós teríamos que ter um fundo garantidor e 6%, que é a média de atraso da inadimplência dessas renegociações, que daria de 6% vezes 3 bi e 600 milhões. Né? O governo do estado está ao lado dos produtores,
nós tivemos no grupo técnico, na primeira reunião, em que, inclusive, o ministro assinou na nossa presença o documento enviando para a Casa Civil para a formação desse grupo técnico. Esse grupo técnico representa o Estado, a secretária Priscila Santana, da Fazenda, e esse secretário que está falando agora, o Edilson, né? Sim. Também está representado neste grupo a FAMURS, a FARSUL, o CNA, enfim, são vários grupos técnicos, obviamente, com o Banco Central, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, para que a gente estude essas propostas. Eu te confesso que eu estou muito ansioso, aguardando a primeira convocação desta reunião, para que a gente faça os estudos e a gente tenha noção do sentimento e o que os técnicos que representam o governo federal vão apresentar, se eles vão acolher essas propostas, se não vão, se haverá concordância do governo federal. Eu fico, de certa forma, frustrado quando a gente sabe que não vai acontecer aos moldes da época do governo Fernando Henrique, que foi feita a securitização. Tá bem, se a palavra, se o acordo, se a ideia de reabilitar os produtores seja outra via que não a securitização, ótimo, mas que se apresente com muita rapidez e celeridade, porque a planta não espera, né? Nós temos que já preparar a terra, o plantio de inverno se avizinha e nós temos que nos preparar, né, para a próxima safra. Como nós vamos nos preparar para a próxima safra se a grande e esmagadora maioria dos produtores rurais estão com dívidas até o pescoço por conta não deles, mas sim de questões climáticas que fizeram que nas últimas 5 safras não se tivesse a colheita esperada por causa do clima, das mudanças climáticas, que inclusive é reconhecido pelo próprio Banco Mundial de que as mudanças climáticas impactaram de sobremaneira o Rio Grande do Sul. Exatamente. Ou seja, é momento da União atender aos nossos pleitos. O secretário, acontece também que, além da soma do problema de securização, o preço do arroz despencando nos últimos meses, né? Há, inclusive, uma ida do pessoal da Federarroz para Brasília essa semana, tentar achar algum mecanismo na questão do preço que desaba, né? E que isso vai se somar nesse grande problema que os produtores rurais estão tendo no Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida, né? Isso agrava mais ainda a situação quando se tem um desastre, né, em relação ao preço do arroz. É algo inimaginável de que o próprio mercado tenha imposto algo que está quebrando com a nossa lavoura do arroz no Rio Grande do Sul. Se não bastasse já os desafios que todos aqueles que cultivam soja têm esse grande problema, agora com relação também ao arroz. E também tem, além do trabalho da Federarroz, que irá para Brasília, também tem uma audiência com a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, né? O deputado Zé Nunes agendou lá com o Ministério do Desenvolvimento Agrário uma reunião também, que é uma proposta também de renegociação de dívidas aos moldes do que a FETAG, lá o Carlos Joel, apresentou um tempo atrás. Ou seja, é uma semana muito importante, decisiva para o agro gaúcho, e que nós vamos estar aí juntos, ao lado dos nossos produtores, tentando sensibilizar o governo federal a acatar alguma das propostas de que nos dão carência e prazo longo para a reabilitação dos produtores. Olha, que tem assunto, vai ser uma semana e as estradas lotadas de tratores, equipamentos agrícolas e os produtores fazendo seus manifestos em todos os recantos do Rio Grande. E o manifesto engrossa ainda mais, porque a própria Federação dos Municípios, a FAMUR, se uniu agora
a todos ao SOS Agro, Farsul, FETAG, FECOAGro, a Associação Brasileira dos Exportadores de Soja, enfim, a OCERGS, agora a FAMUR também, inclusive, já está convidando os prefeitos por um grande ato em favor dos produtores rurais para esta semana. Ou seja, é uma semana de muita pressão. Muita pressão. É uma pena que a gente não consiga fazer todas essas manifestações, todas essas mobilizações lá em Brasília. Eu não estou aqui pregando e quero deixar bem claro, alguma coisa contra o governo federal. Não, absolutamente não. Porque o ministro Fávaro tem sido muito cortês para conosco aqui na Secretaria da Agricultura. Temos um bom entendimento, ele criou este grupo, ele está criando as condições que possibilitem um caminho para chegar a uma solução. Isso é bem claro que eu gostaria de deixar. Sim. O que a gente está aqui é fazendo uma ação para chamar a atenção do Brasil em relação às dificuldades que a agricultura gaúcha enfrenta por causa das mudanças climáticas. O produtor rural não deu causa a este endividamento. Inclusive, é um dos melhores pagadores, porque até o ano passado, o menor índice de inadimplência do crédito controlado do governo federal, dos planos safras e investimento, são os produtores, eram até o ano passado os produtores gaúchos. E veja bem que interessante, não precisariam estar fazendo manifestações. Se fossem mal pagadores, não fariam manifestação, não pagariam e pronto. Só que se tem a tradição, se tem a cultura, se tem amor à planta, ao agro, e aí se faz uma manifestação pedindo socorro ao governo, nós queremos pagar, não temos condições de pagar no prazo que foi acordado, assinado, pactuado por causa das intempéries, das 4 cheias e também das 4 estiagens e a última cheia. A gente chegou a falar uma coisa lá no dia, numa reunião no Ministério, que o Rio Grande do Sul parece que está com as 7 pragas do Egito, né? Sim. Porque tivemos a Newcastle, tivemos a gripe aviária, tivemos a cheia e mais secas. 4 estiagens. Ou seja, é algo muito impactante, jamais visto nos últimos tempos. O problema, né, secretário? O problema é o Ministério da Fazenda, que é surdo, né? Ainda não adianta o ministro da Agricultura ser um cara que nos ajude, Perfeito. mas a Fazenda. Ótima observação. E tu, seguido, está lá em Brasília, tu sabes o quanto o que eu afirmei é verdadeiro. E também o que você afirma também é verdadeiro. Nós temos que sensibilizar, o Ministério da Agricultura tem a sensibilidade. Agora, quem tem que sensibilizar é o Ministério da Fazenda, né? Inclusive, o Conselho Monetário Nacional se reuniu, já tinha se reunido 2 ou 3 oportunidades, não tinha resolvido. Quando o governador Eduardo Leite anuncia que vai bancar 136 milhões, que é o custo de um ano para a prorrogação das dívidas, aí o pessoal do Conselho Monetário Nacional se mexeu e votou a prorrogação das dívidas. Não do molde que nós gostaríamos, que nós queríamos mais ampla, né? Porque a gente sabe muito bem que os produtores, eles têm uma dívida do crédito controlado, lá do governo federal. Mas tem outra dívida que também não se consegue pagar, junto às cooperativas, junto às sementeiras, junto aos postos de combustível, fizeram crédito pessoal, utilizaram o cartão de crédito para pagar essas despesas da lavoura, e aí se ferraram muito mais ainda. Ou seja, o crédito controlado é um valor, mas o não controlado que se deve no mercado sei lá, talvez 2 vezes a isso. Então, mesmo que o governo atenda a essa solicitação de repactuação para requalificarmos os produtores a voltar a plantar,
ela ainda é muito desafiadora. É. Motivo pelo qual a gente está junto aí neste grande pleito. Pois é. Secretário Edilson Brum, muito obrigado e torcemos aí que o Estado e a União consigam, de alguma forma, hermanado com as entidades e produtores, resolver esse assunto. Estou recebendo aqui, secretário, em grupos que a gente participa sobre a questão da securitização, olha, movimento crescendo pra caramba e teremos movimento efervescente nessa semana, viu? Tá bem, obrigado pela informação, um grande abraço e uma abençoada semana para todos nós. Valeu.